Oi pessoal, quem acompanha meu canal sabe que ainda não havia feito alguma resenha sobre livros de ficção. Então, hoje é o dia e para já começar com o pé direito, minha primeira tentativa já irá ser com um dos livros mais fantásticos que li, o 1984, de George Orwell. Este é o Seja Uma Pessoa Melhor e hoje vamos conhecer de onde veio o nome Big Brother, ou O Grande Irmão, como vem na tradução do livro. Winston é o personagem principal desse livro, e ele vive no futuro, o ano de 1984. Parece brincadeira, mas é que o livro foi publicado em 1949, um pouco após a Guerra Mundial, onde existia ainda uma forte lembrança de toda a guerra, do poderio nuclear como a bomba atômica e também da força dos governos autoritários, e é nesse cenário que o livro foi escrito. Mas voltando, Winston vivia numa cidade que em algum dia já fora chamada de Londres, e é onde fica o centro do governo e que tem como líder o Big Brother, que, como o livro diz, aquele que zela por ti. Ninguém sabia se esse Big Brother existia ou não, mas o que significava era que o governo sempre estará observando ou zelando por você durante todas as suas 24 horas diárias. Para fazer isso, eles usam as chamadas teletelas, que são TVs que também filmam as pessoas. E elas ficam tanto em lugares públicos como em locais privados, como a sua própria casa. E como o governo é extremamente autoritário, isso na verdade significa que ele está tirando toda a sua liberdade e usando isso como uma forma de intimidação para todos. E é aqui que já quero fazer minha primeira parada. O número de câmeras nas ruas instaladas pelo governo sempre está crescendo. Tive a oportunidade de estar em Londres e lá é o lugar com mais câmeras na rua que já vi em toda a minha vida. E acredito que também por conta disso, os índices de criminalidade de lá são bem menores que aqui. Mas a pergunta é, até que ponto isso é benéfico ou não para a sociedade? Até que ponto a proposta de paz é vantajosa em perda da liberdade? Gosto de fazer a seguinte analogia: um pássaro em uma gaiola. É um pássaro em paz ou um pássaro preso? O partido que governava era autoritário ao extremo. Winston trabalhava em um dos ministérios desse partido. Era onde eles exerciam uma outra grande característica desse governo, e que era o de controle do passado. E como o governo controlava o passado? Ele mudava alterando toda a história escrita e arrumando formas de alterar a memória da população. O local era chamado de Ministério da Verdade, e o trabalho de Winston era receber algumas informações, como uma fala errada, e fazer todas as mudanças necessárias para alterá-las. Eram nomes e ideias que precisavam ser alterados em jornais, revistas, poesias e em vários outros tipos de texto. A quase totalidade da população acabava acreditando nessas mudanças. Porém, Winston ainda tinha lembranças de tudo isso, talvez porque ele próprio trabalhava com isso. E é aqui que quero parar outra vez. Até que ponto também não somos mais uns dos reféns desse tipo de manobra? Até que ponto sabemos ou não se a história que os professores nos contam também não foi modificada? Como disse o próprio George Orwell, a história é escrita sempre pelos vencedores. Mas voltando. Uma das formas de conseguir essa proeza de modificar os próprios pensamentos das pessoas, e que também foi feito pelo governo, foi o de criar uma nova língua e fazer com que as pessoas a usassem, o que era chamado de nova língua. Mas o que ela tinha de importante? Ela foi criada para que tivesse o mínimo de vocabulários possível. Você concorda que nós nos comunicamos por meio de palavras, né? Uma das características da evolução do ser humano foi o de adicionar palavras às línguas, fazendo com que elas ficassem cada vez mais ricas. Então, uma das formas de travar o pensamento das pessoas é com a diminuição de um vocabulário. Se somos acostumados a expressar nossos sentimentos por palavras, quando os retiramos, perdemos um pouco dessa capacidade de expressão. Outra forma era a mudança de estatísticas. Se a produção abaixasse, eles mudavam o que os jornais haviam dito e no final das contas, essa produção em declínio era apresentada como uma melhoria. Mais uma parada rápida aqui. Quem ainda não percebeu essa sutileza na hora de apresentar dados estatísticos dos governos atuais? E as pesquisas eleitorais, vocês confiam nelas? Somos apresentados a dezenas de informações de certo modo manipuladas,
Isso tudo com o intuito de parecer que elas são melhores do que realmente são. O triste é saber que a maioria da população é realmente manipulada por esses dados. E aí, chega um momento do livro em que o próprio Winston começa a duvidar de si próprio. A cidade estava caindo aos pedaços, e a população em geral praticamente passava fome. Mas só ele lembrava que no passado era bem melhor que isso. O partido dizia, e a população acreditava, que as coisas haviam melhorado. Se só ele pensava ao contrário, e se não existiam provas nenhumas concretas disso, então como é que ele tinha tanta certeza? Até que ponto esse passado da cabeça dele está certo ou foi criado por ele próprio? Uma comparação muito boa que ele faz no livro é o seguinte: antigamente era sinal de loucura acreditar que a Terra girava em torno do Sol. Já para ele, era crer que o passado era inalterável. Vocês já olharam para o Sol alguma vez e tentaram imaginar que na verdade era a gente, junto com a Terra, lógico, que estávamos rodando? É extremamente lógico imaginar que o Sol que gira ao nosso redor. E se todos afirmassem isso, quem seria o louco de ir contra? Porém, nessa sociedade, quem tinha um pensamento contrário do partido, ou que apenas expressasse esse pensamento por formas de expressões faciais ou algo do tipo, simplesmente sumia, era vaporizada, e todos os seus registros e pensamentos eram apagados instantaneamente de todos os registros. Era como se a pessoa não existisse mais. E não é só o Big Brother que espia as outras pessoas. As próprias pessoas espionavam umas às outras. Até os próprios filhos eram treinados para vigiar os pais. Então, se perceberem que os pais estão fazendo algo suspeito, elas denunciavam os pais para o partido. Olha que perturbador tudo isso. É a alienação total da população por meio do controle e mudança do pensamento. Winston se sente sozinho no meio de tudo isso, e muitas coisas acontecem durante toda essa fase. A leitura fica mais pesada e as ideias são melhores explicadas. Não quero contar a história do livro em si aqui, para não estragar a leitura de quem irá ler, mas queria discutir apenas mais uma ideia desse partido. E é a de que o partido sempre estava em guerra com uma outra região do mundo. Mas por que querer uma guerra que não acabava nunca? Desde o fim do século XIX, com o uso de máquinas, ficou meio claro que no futuro, com a eficiência aumentada, cada vez menos as pessoas iriam trabalhar e cada vez mais qualidade de vida todas elas teriam. A guerra, que no nosso paralelo é traduzido por ineficiências, corrupção, obras inacabadas, entrou aí como forma de usar todos esses produtos de máquina, porém sem elevar o nosso padrão de vida. O partido usa desse princípio para poder conseguir uma grande parcela da produção, para não elevar o padrão de vida das pessoas e para mantê-las sempre nesse estado deplorável, mas com esperanças que no futuro as coisas iriam melhorar. Depois de ter lido isso, comecei a reparar e quero que vocês façam o mesmo. Cada vez que você olhar para uma obra inacabada ou que não esteja sendo usada, pense apenas por um momento no valor da obra e quantos trabalhadores foram necessários para fazer tudo aquilo. Agora imagine todos esses recursos sendo usados a favor da sociedade, para deixar as massas confortáveis e, com o passar do tempo, mais inteligentes. Pensem nas horas a menos trabalhadas por todos, o dinheiro sendo aplicado em outras áreas, e comece a perceber um dos porquês que já existem países que trabalham 6 horas diárias, com um salário muito maior do que ganhamos aqui, mesmo a gente trabalhando mais do que 8. Gente, poderia passar um dia inteiro conversando só sobre esse livro, mas o intuito foi esse, de dar uma pequena ideia da quantidade de ideias e pensamentos e também de recomendá-lo para todos vocês. O que eu gosto nesse tipo de livro, que é chamado de distopia, é que o autor conta uma história, mas ela é só uma fachada para o que ele quer realmente fazer, que é passar as ideias que ele tem para todos. É uma forma inteligente e não cansativa de mostrar um mundo um pouco diferente. E as pessoas que conseguem fazer os paralelos entre livro e realidade, geralmente amam isso. Eu sei que é meio teoria da conspiração, mas para mim é uma maneira de nos deixar ainda mais críticos em relação ao que acontece no mundo, no que as pessoas tentam nos enfiar a goela abaixo todos os dias. Espero que tenham gostado, e aguardo o seu comentário ali embaixo,
dizendo o que achou da resenha desse tipo de livro aqui no canal. Fiquem à vontade para discutir ideias e não se esqueçam de curtir o vídeo e se inscrever no canal para ver mais vídeos como esse. Um muito obrigado para você que ficou aqui até agora, um grande abraço e seja uma pessoa melhor.